Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar a sua vida. Abre tua Bíblia em Mateus 16. Semana passada o Roaldo já nos falou ali em Mateus 16. E ele nos desafiou com aquela pergunta que Jesus desafiou os seus discípulos, né? Quem vocês dizem que eu sou? E ali nós vemos Pedro tendo então a revelação do Espírito Santo, que de fato Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E ali naquele texto também marca uma mudança na forma de Jesus, ou naquilo que Jesus estava anunciando como sua mensagem. Porque até ali Jesus ele estava falando sobre o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, e ele também estava fazendo muitos milagres, muitas maravilhas, curas, enfim. Ele estava fazendo tudo isso como prova de que, de fato, ele era o Messias esperado. Então, a mensagem de Jesus vinha até ali nesse sentido, anunciando o reino e mostrando por sinais que ele era o rei, que ele era o Messias esperado. E ali, depois desse texto justamente que o Roaldo usou, tem uma mudança na maneira ou naquilo que Jesus dá como ênfase na mensagem dele. E no versículo 21, a gente vai iniciar lendo, ele começa a fazer isso então. Ele diz: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então, a partir daqui, Jesus ele começa a preparar os discípulos para aquilo que viria, para a cruz que viria, para o caminho para a cruz que ele teria que enfrentar. E é interessante que ali o texto diz que Jesus ele começa falando que ele diz é necessário, que era necessário que fosse assim, era necessário que isso acontecesse. O quê? Ele iria para Jerusalém, ele ia ser afrontado, humilhado, envergonhado, maltratado pelos líderes religiosos, seria morto e depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Isso era necessário que fosse acontecer. Por quê? Porque fazia parte do plano de Deus. Fazia parte do plano de redenção que Deus tinha e passava por esse plano esse tempo difícil. Esse tempo de humilhação, rejeição, morte. E interessante que Jesus ele começa ali anunciando aquilo que viria como algo que era necessário. Não seria uma tragédia. Não seria uma intromissão maligna. Não seria um acidente. Era necessário que aquilo acontecesse porque o Pai tinha pensado assim. Porque era o plano que o Pai tinha feito para trazer redenção, para trazer salvação, para trazer a possibilidade da humanidade novamente estar conectada com o Pai. O profeta Isaías já anunciava isso também. 700 anos antes, ele fala lá em Isaías 53:5, ele anunciava que alguém, que ele não disse o nome, né, não trouxe o nome de Jesus, mas seria o Messias, ele iria ser transpassado por causa das nossas transgressões. Então a palavra profética já falava a respeito disso. E é sempre interessante a gente lembrar que aqueles homens que andavam com Jesus, que ele tinha chamado para serem seus discípulos, eram judeus e eles eram conhecedores da lei e dos profetas. Então, eles conheciam aquilo que a palavra falava a respeito do Messias. É interessante na série do The Chosen, eles conseguem mostrar isso muito, né? Às vezes os discípulos estão lá fazendo alguma coisa, daqui a pouco eles começam a citar um salmo, ou começam a citar uma parte de
de Isaías, acontece alguma coisa naquilo que Jesus está fazendo, ou mostrando, ou ensinando para eles, e aí eles citam, no que eu quero dizer, eles declaram, eles falam aquilo. E às vezes são textos compridos, eles tinham tudo decorado, porque fazia parte da escola que eles passavam como os homens, né? Eles faziam aquela escola para receber toda a informação e toda a palavra, tanto de Moisés, ali do Pentateuco, no início, que hoje para nós é o início da Bíblia, como também dos profetas. Então eles sabiam aquilo. Eles sabiam. Então Jesus não estava falando nada de novo para eles. Porém, aqui acontece uma coisa interessante. Pedro, ele intervém. E ele chama Jesus de lado. E no versículo 22 ele diz assim, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Olha só, Pedro, ele tinha acabado de receber a revelação de que Jesus era o Messias. Tanto que Jesus disse: Pedro, isso que a gente revelou não foi carne e sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. Pedro tinha acabado de receber a revelação. E aí Jesus ele começa a anunciar uma outra parte da revelação, que seria necessário que ele morresse, que ressuscitasse o terceiro dia. E nesse momento Pedro ele não usa mais aquela mentalidade que o Espírito tinha dado para ele, mas ele usa a mentalidade humana. E ele chama Jesus de lado e diz assim: não, só um pouquinho, mestre, isso não. Isso nunca vai te acontecer. E talvez a gente pode até, se a gente for pensar um pouquinho, por que é que Pedro teve essa atitude? Talvez a gente até ache uma explicação razoável, né? Porque, como eu falei, eles conheciam as profecias. E talvez aqui Pedro ele teve uma revelação parcial, ou uma lembrança parcial a respeito da palavra profética, que se referia ao Messias. No texto paralelo a esse, em Marcos 8, 31, diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Então esse Filho do Homem era um nome profético para Jesus. Era uma forma de falar a respeito do Messias. Por quê? Da onde surgiu isso? De uma profecia lá de Daniel, onde Daniel teve uma visão. A gente até pode ler Daniel 7, 13 e 14. Diz assim: na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Agora, olha só. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então, se a gente for pensar que Jesus ele usa a expressão filho do homem, talvez desencadeie ali na mente de Pedro, filho do homem. O profeta Daniel falou do Filho do Homem, e o Filho do Homem vai ter poder, glória, reino, ele vai governar. E aí ele tem aquela revelação, porém aquela revelação é parcial a respeito da palavra profética. E aí Pedro chama Jesus de lado e diz: não, Jesus, só um pouquinho, isso não pode acontecer. Porque na verdade nós sabemos, né? Imagina o Pedro, talvez pudesse ter uma conversa, e nós sabemos que o Messias ele vai ser o nosso líder político, o líder que vai vencer a opressão do Império Romano, que vai instituir o reino de Deus, que vai cuidar de nós, que vai... né? Aí Pedro poderia citar várias profecias que com certeza ele conhecia, que falavam a respeito do Messias e de como ele viria em glória. Então Pedro ele intervém naquele momento, mas aí tem uma atitude de Jesus que é até chocante. Porque momentos antes também, Jesus tinha dito para Pedro: muito bem, Pedro, isso que a gente revelou não foi carne e sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. E aí nós vemos depois disso, Jesus falando algo muito duro para Pedro. No versículo 23, diante daquele argumento de Pedro, dizendo para Jesus: mestre, isso nunca vai te acontecer. Jesus ele tem um discernimento ali, e ele fala o seguinte:
Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. É óbvio que Jesus ele não estava se referindo a Pedro como Satanás, mas ele discerniu que estava se movendo através daquela mentalidade que Pedro tinha tido ali de rejeitar o caminho da cruz. Pedro não admitiu que Jesus ele teria que passar por esse sofrimento, passar pela morte, porque na mente dele o Messias que ele esperava era um Messias glorioso e que de fato virá. Mas naquele momento não era o Messias glorioso que tinha vindo. Era o Messias sofredor. Era o servo que veio para lidar com o pecado da humanidade. Então Jesus ele repreende aquela ideia humana influenciada por Satanás. Por quê? Porque ela rejeitava a cruz. Aquela ideia rejeitava o caminho da cruz e tentava impedir o plano de redenção de Deus. Então aqui a gente precisa tomar uma lição, pegar isso como uma lição. Que toda tentativa de alcançar o reino de Deus sem a cruz, na verdade, é uma oposição ao plano de Deus. Se nós tirarmos o caminho da cruz, ou se nós tentarmos, achamos que é possível pegar um outro caminho, a não ser o caminho da cruz, para chegar no reino de Deus, nós com isso vamos estar resistindo ao plano de Deus, que foi o que aquela forma de pensar e o que Pedro falou fez. Ele resistiu àquilo que era necessário acontecer. Lembram? Jesus disse, é necessário que eu vá. Seja rejeitado, seja morto. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E eu gostaria de falar agora um pouquinho justamente sobre esse caminho da cruz. Porque a gente canta a respeito disso, a gente ora a respeito disso, e muitas vezes a gente foca a respeito do caminho que Jesus fez para a cruz. E está certo. E se ele não tivesse feito aquele caminho, como ele próprio disse que era necessário que fosse feito, nós não estaríamos aqui hoje. Nós ainda estaríamos vivendo em condenação eterna. Nós não estaríamos reconectados com o nosso Pai Celeste. Então era necessário que Jesus fizesse aquele caminho. Mas a questão é, aquele caminho era só para Jesus? Será que só Jesus precisou fazer o caminho da cruz? Sim e não. Sim, por quê? Porque somente Ele poderia, através daquela atitude, nos redimir. Não há como, não haveria, não tinha possibilidade de nenhum outro que pudesse fazer aquilo. Não havia nenhum tipo de caminho que nós pudéssemos tomar para sermos reconciliados com o Pai. Quando Deus ele decide fazer uma nova aliança com o homem, ele faz essa nova aliança com o homem Jesus. Deus Pai e Deus Filho fazem uma nova aliança. E porque essa aliança ela é inquebrável, ela não tem como ser quebrada, não tem como ser mudada. Porque é uma aliança feita entre o Pai e o Filho. Nós somos convidados para dentro dessa nova aliança. Então, aquela obra que Jesus precisou fazer, só Ele podia fazer. Nenhum outro poderia fazer, nenhum outro homem poderia fazer. Só Ele. Então, sim, aquele caminho lá em Jerusalém, até a cruz, tudo o que aconteceu, a rejeição, a humilhação, a condenação, a morte, aquilo só Jesus podia fazer. Nenhum de nós seria capaz. Nenhum de nós poderia fazer, porque qualquer um de nós carregaria o seu próprio pecado. Jesus não carregou o seu pecado para a cruz. Ele carregou os nossos pecados. Ele carregou o pecado de toda a humanidade, porque ele próprio não tinha pecado. Então, sim, aquele caminho só Jesus podia fazer. Porém, tem o caminho da cruz ao qual Jesus se refere, que ele abriu, andou na frente, mas que ele fala algo bem interessante a partir do versículo 24. Ele diz o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Aqui Jesus, ele está revelando o que a gente pode chamar de um padrão de discipulado. Aquilo que o mestre fez, o discípulo deve fazer. O caminho que o mestre trilhou, o discípulo precisa trilhar. Então Jesus ele anuncia, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém e lá eu vou ser morto, vou ser rejeitado, vou ser humilhado e vou ser morto. Se alguém quiser vir comigo, então tome a sua cruz e siga-me. É forte, não é? Ele está dizendo para onde ele está indo, e aí ele faz um convite. Tu quer vir comigo? Tu deseja vir comigo? Então pega a tua cruz e me segue. Até ali, os próprios discípulos não sabiam que Jesus seria crucificado. Ele seria morto. Como? Bom, mas ele foi crucificado. Então aqui nesse texto nós encontramos 3 exigências da parte de Jesus para quem quer seguir ele. Primeiro, é renunciar o controle da própria vida. Negue-se a si mesmo. Quando ele diz, olha, se tu quiser vir após mim, entenda uma coisa. Tu precisa de mim. Tu não é suficiente. Então abre mão do controle para me seguir. Faz o que eu faço, faz o que eu digo, e aí tu vai ser o meu discípulo, tu vai me seguir. Mas enquanto que tu quiser controlar tudo o que acontece na tua vida, ou controlar o curso da tua vida para onde tu quer que ela vá, bom, aí nós entramos num lugar onde é impossível seguir Jesus. Mas nós precisamos abrir mão do controle. E isso é algo muito difícil. Porque abrir mão do controle significa perder. E nós não gostamos de perder. Nós somos ensinados que perder é ruim. Mas no reino de Deus, perder é ganhar. Isso nos choca e nos incomoda, porque nós nunca queremos perder. Nós somos ensinados que temos que ser os melhores, temos que, né, adquirir, temos que nunca perder. Nunca perder. Perder é coisa de derrotado. Perder é coisa de fraco. É essa a mentalidade humana. Mas a mentalidade do reino de Deus diz que aquele que perde é o que ganha. Então, baseado nisso, Jesus ele diz, olha, se tu quiser ganhar a tua vida, tu vai ter que perder ela. Abre mão dela. Nega a ti mesmo. Então, a primeira exigência que Jesus faz aqui é que a gente abra mão do controle da nossa vida. Negar a nós mesmos é isso, abrir mão do controle da nossa vida. Jesus, eu quero render o controle da minha vida para ti. E no processo, muitas vezes nós vamos tentar vamos tomar o controle de volta. E aí, muitas vezes Deus usa de processo de quebrantamento na nossa vida para que a gente entenda que precisa devolver o controle para Ele, porque somente Ele que sabe como nos conduzir para chegar a cumprir o propósito por qual nós fomos criados. A segunda exigência, ele diz assim, toma a tua cruz. E a gente precisa entender que a cruz, naquela época, não era um símbolo religioso, tá? A cruz, naquela época, ela simbolizava condenação, morte pública, exposição, morte pública e vergonha. As pessoas, elas eram crucificadas nuas. A morte na cruz era algo terrível, que a gente não consegue imaginar. Então não tinha nada de bonito na cruz. Não tinha nada de glorioso na cruz. A cruz, ela simbolizava perda. Tu perdia tudo que tu tinha ali. Dignidade, honra, a vida. Tudo. E Jesus usa desse símbolo, então. Ele diz, olha, se tu quer vir me seguir, nega a ti mesmo, entrega o controle da tua vida, toma a tua cruz. Ou seja, no processo, é bem provável
que tu seja humilhado, que tu passe vergonha, que tu perca teus direitos, que tu não seja bem-sucedido, humanamente falando. Mas é necessário que tu tome a tua cruz e siga-me. Então Jesus, a partir daí, ele revela uma vida de renúncia, de sofrimento, de morte, para as nossas vontades, para o pecado, para o mundo. É morrer para tudo isso. Para Jesus, renunciar é perder. E perder algo que nós não gostamos de que aconteça conosco. Deprime a gente. Né? Abrir mão de algo que nós gostamos. Perder algo que nós consideramos importante. Isso sempre é muito ruim. Mas dentro do padrão de discipulado que Jesus propõe para aqueles que querem segui-lo, isso tudo faz parte. Renunciar pode ser abrir mão das coisas que nós possuímos, porque talvez a nossa segurança está nelas. Renunciar pode ser abrir mão de alguma ideia que nós temos, porque talvez nós estejamos errados. E isso dentro, me vem à mente assim, o relacionamento de um casal, por exemplo. Quantas vezes eu preciso abrir mão das minhas ideias? Isso é perder para mim. Quantas vezes eu preciso abrir mão da minha razão? Isso é perder para mim. Nunca é bom. Nunca. Mas sempre que acontece, ou normalmente quando acontece, eu ganho. E da mesma forma, Bárbara. O processo é o mesmo. É para os dois lados. Não é só o homem que tem que abrir mão, tá? E nem só a mulher. Muitas vezes nós temos que abrir mão do nosso direito. E isso é algo que nos incomoda demais. Muitas vezes a gente tem que sofrer o dano. E isso é algo que nos é injusto. E eu vou lutar com todas as minhas forças para não ter que sofrer o dano de alguma situação, de alguma coisa. Mas dentro da mentalidade que Cristo, que Jesus propõe e que diz respeito ao padrão de discipulado, perder é ganhar. Faz algum sentido para ti? Não, né? Para nós perder não é ganhar. Não faz sentido. Mas eu quero que tu entenda que é o padrão que Jesus propõe. Ele perdeu para ganhar. Foi por causa do sacrifício dele. Ele se deu como sacrifício, como cordeiro, para depois ganhar o direito de ser o rei sobre todos os reis. Lá em Gálatas 2, Paulo ele fala sobre isso, né? Ele abriu mão de si mesmo, de todas as coisas, do privilégio que era de ser Deus, se tornou homem, como homem, se humilhou, obedeceu até a morte de cruz. E depois ele foi exaltado. Então nunca vem glória, não existe glória sem sofrimento. Isso era uma coisa que Jesus estava ensinando aqui. A gente pode espiritualizar tudo isso, tá? Dizer que tudo isso faz parte dessa morte, desse perder, desse abrir mão, isso tudo é na nossa vida interior, que de fato também é verdade. A gente pode então espiritualizar tudo, é tudo para o meu interior, e está tudo bem, faz parte disso. Porém, não era isso que Jesus estava propondo, somente isso que Jesus estava propondo. Sim, muitas coisas acontecem dentro de nós, ou a partir do nosso interior. Mas a morte que Jesus estava propondo, ou o tomar a cruz e seguir os seus passos, ia além disso. Ia a nível de ser necessário perder a vida para ganhar. Perder a vida de verdade para ganhar. Era isso que Jesus estava propondo. Paulo, imagino que Paulo tinha entendido isso. Em Filipenses 3:10, ele diz o seguinte: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Quem aqui quer conhecer Jesus? Amém? E o poder da ressurreição de Cristo. Glória! Eu também quero.
Eu quero demais isso. Eu oro todos os dias para receber, para conhecer mais a Cristo e o poder da sua ressurreição. E aí Paulo continua dizendo: e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A segunda parte do texto é tão animador quanto a primeira? Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero experimentar o poder da ressurreição dele. Mas para isso, eu também preciso estar disposto a participar dos seus sofrimentos, a trilhar o caminho que ele trilhou, a tomar a cruz e seguir os passos dele. Era isso que Paulo tinha como revelação e era assim que ele viveu. Tanto é que ele perdeu a cabeça por isso, né? Literalmente. Se a gente for pensar, Jesus, na sua morte, ele se tornou fraco, ferido, humilhado, envergonhado, exposto, vulnerável. E eu quero participar dos seus sofrimentos e seguir ele na semelhança da sua morte. Fraco, ferido, humilhado, envergonhado, exposto, vulnerável, morto. Nós queremos continuar seguindo Jesus? Queremos continuar trilhando os passos que ele trilhou? Irmão, seguir a Jesus implica em estar disposto a oferecer a vida como sacrifício. De verdade. Ah, Abel, mas isso era para os dias de Jesus. Era para os dias de Jesus. Jesus ensinou os discípulos pelo exemplo de como seria depois. Porque aqueles discípulos que seguiram ele, e muitos outros que não foram nomeados na palavra de Deus, eles foram fiéis a Cristo até as últimas consequências. Não apenas abrindo mão de direitos, de privilégios, eles não apenas perdiam propriedades, não apenas perdiam direitos na vida social de onde eles estavam, mas eles também perdiam a sua própria vida. Morriam. Muitos foram crucificados, outros foram jogados na arena lá em Roma para morrerem como espetáculo para uma multidão, sendo devorados por animais. Outros foram decapitados, outros foram queimados, outros foram serrados ao meio. Das mais terríveis formas de tortura, nossos irmãos nossos, passaram e não abriram mão de continuar seguindo Jesus. Então, quando Jesus estava falando de tomar a cruz e seguir a ele, pelo menos aqueles discípulos e os que viriam depois deles e alguns outros depois deles, eles entenderam que a cruz era um lugar de morte e que provavelmente, para seguir Jesus, eles iam pagar com a vida. Eles entenderam isso. E eles continuaram seguindo Jesus. E a pergunta é, irmãos, nós estamos dispostos a perder a vida para ganhar? A gente poderia dizer assim, tá bem, mas isso faz tanto tempo, 2000 anos atrás. No primeiro e no segundo século, os irmãos perderam a vida por Jesus. Na Idade Média, os irmãos continuavam perdendo a vida para seguir Jesus. Hoje, no mundo inteiro, irmãos nossos estão perdendo a vida para seguir Jesus. Douglas, talvez tu tenha uma ideia de quantos milhões de cristãos hoje estão sendo perseguidos. São milhões. São milhões. Sim, sim. Pensa um pouquinho nisso. Quantos irmãos nossos será que hoje estão preparados para perder a vida para seguir Jesus? 340 milhões. Isso é 100 milhões a mais do que a população brasileira. 340 milhões que estão registrados, né? Que estão ali nas pesquisas, estão sendo hoje perseguidos por quê? Porque querem seguir Jesus.
Estão morrendo por quê? Porque estão seguindo Jesus. E entenderam que vale a pena perder a vida para ganhar. E aí a gente pode pensar no seguinte: mas isso é lá no outro lado do mundo, é na África, é no Oriente Médio, é na Ásia, está lá, por enquanto. Mas vocês realmente acham que o caminho que Jesus trilhou, que os apóstolos trilharam, que a igreja tem trilhado durante os séculos, que hoje a igreja continua trilhando, um dia não vai chegar em nós? Vocês realmente acham que isso nunca vai acontecer aqui? Tomara que não. Mas e se acontecer, a pergunta é: eu vou estar disposto a perder a minha vida para ganhar o reino? Eu vou estar disposto a abrir mão, não só de perder direitos, perder minha casa, perder meus bens, perder as coisas que eu considero importantes, mas talvez perder minha família, perder minha vida. Sabe, irmãos, eu não quero de maneira nenhuma aqui trazer isso como algo pesado, penoso e para trazer temor ou medo. Mas é só para mostrar como Jesus ele falou sério quando ele falou de tomar a cruz e seguir os passos dele. E nós somos chamados para fazer isso. E uma coisa que eu tenho experimentado nesse sentido é duas coisas. A primeira, eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para isso. Eu acho que nenhum de nós está. E talvez nenhum de nós um dia esteja. Eu só posso entender que para passar por todo esse processo, nós vamos estar sendo liderados pelo Espírito Santo e nós vamos ter uma revelação tão tremenda e gloriosa de Jesus, da pessoa dele, do reino dele, que nada mais vai importar. Nada mais vai importar. Hoje nós não estamos preparados para isso. Isso é uma conclusão que é minha, para mim. E outra que eu tenho entendido e percebido, que quanto mais eu me relaciono com a palavra de Deus, quanto mais eu me relaciono com a palavra profética, quanto mais eu me relaciono com a revelação daquilo que o Espírito Santo está trazendo para esses dias, mais convicto eu fico de que eu preciso sim estar disposto a entregar a minha vida para ganhar. E mais convicto eu fico que se um dia isso chegar a esses níveis que eu falei, que outros irmãos já viveram e estão vivendo hoje, se um dia chegar nesses níveis para mim, para nós aqui, eu estou convencido de que o Senhor não vai nos deixar sozinhos. E Ele vai nos sustentar no meio desse processo. Ele vai nos sustentar no meio desse processo. E mais uma coisa, vai ser um processo glorioso. Um processo glorioso. Eu não sei se vocês olharam a cena, eu lembrei agora do The Chosen de novo, quando João Batista foi decapitado. Não sei se vocês chegaram a olhar aquela cena, mas ele é levado para dentro de um cômodo e é amarrado no tronco, e quando ele vai ser decapitado, eles mostram uma cena ele olhando pela janela e ele vendo a glória de Deus lá. E aí ele abre um sorriso. É muito forte, irmãos. Eu acho que eles foram muito felizes da maneira que eles conseguiram retratar aquilo ali. Se a gente for para olhar biblicamente um relato disso claro na Bíblia, Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele está sendo apedrejado pelo povo, ele cai de joelhos e a palavra diz que ele olha para o céu, vê os céus abertos e o Filho de Deus na sua glória. Por isso que eu digo, irmãos, se nós o trilhar o caminho da cruz, o andar os passos, seguir os passos de Jesus, ele faz parte disso, abrir mão de muitas coisas, né, para viver com Cristo. Mas se fizer parte disso também, abrir mão da nossa vida, completamente perder tudo, eu não tenho dúvida de que o Senhor vai nos sustentar e vai nos revelar uma glória que nós ainda não vimos. E eu quero ser um daqueles, junto com vocês, que vão ser chamados de fiéis no final. Na quarta-feira, lá em casa, no grupo, teve uma ênfase muito forte numa palavra
que até a Bárbara trouxe para nós, que é permanecer. Irmãos, nós somos chamados a permanecer em Cristo. E a pergunta talvez seja, hoje, o que está me fazendo não permanecer? Ou está me está me levando a fazer concessões ao mundo, tirando os olhos de Jesus? Quais são as coisas que hoje estão me levando a questionar ou abrir mão de andar nos passos seguindo Jesus? Irmãos, nós somos chamados a permanecer. Jesus, ele continua falando no texto, eu vou terminar aqui, tinha mais coisas, mas ele fala ali, ele muda o senso de valor das coisas ali, quando ele diz o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Para Jesus, a alma de um homem é mais valiosa do que as riquezas do mundo inteiro. A pergunta é, a minha alma é mais valiosa do que meus bens? Do que as riquezas que eu gostaria de ter, o que eu trabalho para conquistar? A minha alma é mais valiosa do que aquilo que o mundo tem para me oferecer? Para Deus é, mas para mim é? Eu estou disposto a abrir mão de tudo para ganhar a minha vida eterna? Para ganhar a vida na minha alma? Eu estou disposto a isso? Ou ela não é tão valiosa assim? E eu fico flertando ali entre o eterno, o natural. O mundo é tão bom, né? Tem coisas tão boas no mundo. Tem coisas tão boas que ele oferece, né? Então eu fico flertando ali entre as coisas boas que o mundo oferece. Mas, irmãos, nossos olhos como discípulos de Jesus precisam estar naquilo que nós vamos ter na eternidade. O Roaldo, semana passada, trouxe um texto aqui. Jesus dizendo, no mundo vocês vão passar aflições. Isso é uma afirmação. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E uma coisa que tem me feito, me traz um ânimo, é saber que essa bagunça toda que a gente está vivendo aqui por causa do pecado hoje, um dia, quando Jesus voltar, ele vai colocar tudo em ordem e vai restaurar todas as coisas. E nós vamos ter a oportunidade de viver na plenitude que Adão vivia lá no início. Isso me anima demais. Saber que um dia não vai mais ter doença, não vai mais ter dor, não vai mais ter pecado, não vai mais ter tristeza. Eu vou poder viver na plenitude para a qual eu fui criado para viver. E que hoje o pecado interfere tanto e me faz tantas vezes quebrar a cara. Então, irmãos, eu queria deixar isso assim como ao mesmo tempo um desafio, mas também um ânimo para cada um de nós. Ser discípulo de Jesus é a coisa mais importante que nós podemos decidir fazer ou ser nessa vida. Mas vai nos custar tudo. E isso não é negociável. Então a questão é, eu estou disposto a entregar tudo para seguir Jesus e ter a vida eterna? Estar com Ele durante toda a eternidade? Ou não? No final de todas as coisas, Jesus vai voltar. O texto ali, ele termina dizendo que no final, Jesus vai voltar junto com seus anjos em toda a sua glória. Daí sim, aquele homem que recebeu o título messiânico de Filho do Homem, o Messias, Jesus, ele que na sua primeira vinda veio em humildade, em sofrimento, isso levou ele para a cruz. Agora sim, na segunda vinda, ele vai vir naquela perspectiva que o profeta Daniel trouxe na visão dele. Ele vai vir em poder, em glória e vai trazer julgamento e juízo. Cada um de nós, irmãos, vai prestar contas para ele. Cada um de nós. Os justos, ou aqueles que foram justificados por ele, receberão vida eterna e galardão. Agora, aqueles que não foram justificados, porque não preferiram ganhar sua vida aqui e perder na eternidade, bom, sobre esses vai vir juízo eterno. Então, aqui, nós vemos que Jesus ele fala, ele mostra dois tipos de pessoas.
Dois grupos de pessoas que vão estar vivos, vivendo, quando ele estiver voltando. Um grupo vai estar perdendo a vida aqui para ganhar na eternidade, e outro grupo vai estar ganhando a vida aqui e vai perder na eternidade. Então, aquela turma que aqui não abre mão do conforto, da justiça própria, daquelas coisas que nos agradam, essa turma vai acabar perdendo a vida eterna. Mas aqueles que estão de fato dispostos a perder tudo aqui, vão ganhar a vida eterna. Então, irmãos, eu quero trazer isso como um grande desafio, porque é um grande desafio para mim, porque os dias que nós estamos vivendo são dias muito difíceis, e nesses dias muito difíceis, nós precisamos estar conectados totalmente com Jesus, com a palavra dele, uns com os outros, para permanecer firme e fiéis até o fim. Seguir como verdadeiros discípulos o caminho da cruz. E, se necessário, lá na frente, perder tudo para ganhar tudo. Perder tudo que é temporal e passageiro para ganhar tudo que é eterno e glorioso. E que o Senhor Jesus nos ajude nisso com o poder do Espírito Santo dele. Amém? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e nos siga nas redes sociais.